Boa tarde, segunda-feira, 10 de setembro. Eu sou Larissa Rosseto. Falta menos de um mês para as eleições e o Unesp Notícias dá início a uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Paulo Martins, do PSTU, é o nosso convidado de hoje. Você vai conhecer melhor as propostas do candidato para a cidade de Bauru. Mande suas perguntas para unespnoticias@tv.unesp.br ou ligue para 3103-6161. Entre os desafios está o trânsito. No próximo dia 7 de outubro, eleitores em todo o país vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos. Nesta semana, a cada dia, vamos apresentar reportagens especiais que mostram os desafios que os novos governantes terão pela frente aqui em Bauru. Hoje a gente fala de mobilidade urbana. Nos últimos anos, Bauru tem acompanhado o ritmo de crescimento do Brasil. Com a economia fortalecida, o consumo da população aumentou. E entre os bens que entraram para as prioridades de compras, um deles ocupa bastante espaço na cidade: os automóveis. De acordo com dados do Denatran e da Fundação SEAD, em 10 anos, enquanto a população de Bauru cresceu quase 9%, o número de veículos emplacados no município explodiu, registrando um aumento de 86%. O resultado é que hoje são cerca de 2 veículos a cada 3 habitantes. Ou seja, quase todo mundo tem um meio de transporte individual e privado. O aumento da frota acirra a disputa por espaço. Quanto mais gente e mais veículos, fica difícil se locomover em Bauru. Tem que sair de casa às 7 horas para chegar às 8 na cidade. Tem dia que é pior? Tem dia que é pior. De tarde, horário de almoço, tudo igual. Todo dia esse trânsito nesse local? Todo dia, essa hora, à tarde, a mesma coisa. E atrapalha para chegar ao trabalho, para fazer as atividades? Tudo, atrapalha tudo. Todo dia assim? Todo dia sim. Principalmente nesse horário, das 5h30 até mais ou menos umas 7 horas da noite. Que lugar que é pior em Bauru? Olha, eu acredito que aqui na Duque de Caxias e na Getúlio Vargas é um trânsito bem complicado também. Um dos resultados mais graves é o aumento no número de acidentes. Em 2011, foram 8.000 e 19 pessoas morreram. Cerca de 100 pacientes dão entrada no pronto-socorro central todos os meses vítimas de acidentes de trânsito. Só no ano passado foram 1.107 internações. O acidentado, ele ocupa uma parcela das internações, né, por ser normalmente politraumas, com várias outras patologias, além de fratura, traumatismo crânioencefálico, às vezes cirurgias, traumas fechados. Então, são pacientes caros para o SUS e para o governo em si e que demandam muito tempo de recuperação. Se o excesso de veículos é o problema, ele poderia ser reduzido com a utilização mais racional do transporte público, uma das alternativas para o deslocamento. O crescimento da frota de veículos é devido ao crescimento econômico, né? E os incentivos que o governo tem dado, né, para a compra de veículos, né, de financiamento. Pra vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, Bauru acho que tinha em torno de 4 milhões de passageiros mês, né? E esse ano ele chega em torno de 2 milhões, né? Então a gente está vendo essa troca do ônibus pelo veículo particular, que não é só o carro, mas a moto também. Né? E isso tem um reflexo direto, né? A via já está lá, não tem como a gente colocar mais espaço na via, né? E a única solução mesmo é incentivo ao transporte público, né? Um transporte público de qualidade. Mas as empresas, como que elas vão oferecer transporte público de qualidade se elas vêm ano a ano perdendo, né, passageiros, e que isso vai influenciando o quê? No custo final da tarifa, porque a tarifa, no final, é o custo que a empresa tem de manutenção dividido pelo número de passageiros. A frota de Bauru é de 240 ônibus. No entanto, eles disputam as avenidas com carros e motos, porque não há corredores específicos para eles circularem. Como fazer que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo? Bom, aí essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como a gente incentivar? Melhorando o transporte, né? Dando incentivos de faixa exclusiva para os ônibus, né? Para que eles tenham uma faixa mais rápida, né? Enquanto as outras pessoas estão paradas ali no trânsito, né? No congestionamento.
mais incentivos fiscais, eu acho, para as empresas de ônibus, para que toda aquela gratuidade que as empresas de ônibus têm para os idosos, para os estudantes, né, isso acaba aumentando a tarifa final, né, e não tem nenhum, vamos dizer assim, benefício do governo federal de isenção de impostos, né, quando ele dá esses benefícios. Então isso é incorporado no preço final da tarifa, que torna ela bem cara, né? O uso de bicicletas também é apontado nas grandes cidades como uma alternativa. Em Bauru, entre ciclovias e ciclofaixas, são cerca de 20 quilômetros. Já para os pedestres, a segurança no trânsito depende de semáforos e faixas de travessia, principalmente perto de escolas, locais de muito movimento e vias de trânsito intenso. Outro ponto importante nessa discussão é a infraestrutura. Quanto mais a cidade cresce, maior é a necessidade de ampliação das vias. Depois de 15 anos paradas, as obras no viaduto inacabado foram retomadas. Será uma ajuda para o deslocamento entre a Vila Falcão e o Jardim Bela Vista. Mas sozinho não vai desafogar o trânsito na região central. Em entrevista ao programa Fórum, aqui da TV Unesp, esse engenheiro de trânsito falou sobre o assunto. Bom, essa obra, quando começou, eu não fui favorável, né, porque entendia que pelo custo nós poderíamos fazer outras obras que seriam mais prioritárias, né, e mais facilitadoras do tráfego. No entanto, depois que a obra começou e atingiu um certo nível, surge um dilema, né? O que se faz? Termina ou implode? Quer dizer, na medida que você opta por implodir, você enterra todo um dinheiro ali aplicado. E sobra a alternativa, evidentemente, de acabar, né? Para que o prejuízo seja o menor possível. Foi isso que foi discutido e é isso que parece que será feito. Agora são 5h35. Você acabou de ver a matéria sobre mobilidade urbana e esse é um dos temas que a gente trata daqui a pouco na entrevista com o candidato Paulo Martins, do PSTU. E já no próximo bloco... Distrito de Tibiriçá recebe feira agropecuária. Voltamos já! Veja agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa hoje às 20h de um debate promovido pelo Conselho dos Pastores no Grêmio Recreativo Energético de Bauru. Amanhã, Rodrigo participa de uma entrevista ao vivo aqui na TV Unesp às 5h30. Chiara Ranieri, do Democratas, comparece ao debate promovido pelo Conselho dos Pastores hoje às 20h. A candidata não divulgou compromissos para esta terça-feira. Clodoaldo Gazeta, do PV, se reúne com apoiadores de campanha hoje às 20h. O candidato não informou atividades para amanhã. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. A terceira edição da Expotécnica no Distrito de Tibiriçá terminou ontem. A exposição começou na quinta-feira e levou informações aos produtores rurais. Uma oportunidade para aprimorar o conhecimento do pequeno produtor rural. A Expotécnica em Tibiriçá apresentou equipamentos agrícolas e trouxe novas possibilidades de manejo, cultivo e de usos para materiais como bambu e cipó. Os agricultores acompanharam uma palestra sobre linhas de financiamento para a agricultura familiar. Antônio vive da plantação de hortaliças e é frequentador assíduo desse tipo de evento. A gente participa para ter mais conhecimento do trabalho. E é importante participar, porque você sozinha não vai a lugar nenhum. E a gente pega muita experiência com os companheiros que estão na luta. E isso é importante. Quem visitou a exposição também pôde cortar o cabelo de graça, além de receber orientações para prevenir doenças como dengue e leishmaniose. A presença dos cavalos foi uma atração à parte. Os quartos de milha mostraram sua agilidade na prova dos 3 tambores. É força misturada com delicadeza. Yasmin tem apenas 10 anos, mas já monta e domina o cavalo. Tem que aprender bastante, você tem que tentar controlar ele. Tem que treinar bastante. O que é o mais difícil nessa prova, na sua opinião? Dominar o cavalo.
Essa prova tem os tambores em formação de triângulo e é uma das modalidades encontradas em rodeios. Os participantes são obrigados a dar uma volta em cada tambor e correm contra o tempo. Quem derruba um tambor é punido com um acréscimo de 5 segundos. Derrubada de 2 tambores, queda ou erro no percurso podem significar desclassificação. Segundo o coordenador, o sucesso nessa prova dos 3 tambores exige dedicação e treino para que haja bastante entrosamento com o cavalo. É um treino bem efetivo, tem que ser bem treinada, saber cuidar do próprio animal, né, para a saúde, preservar a saúde do animal, para poder fazer esse esporte. É um esporte gostoso, todos podem fazer e nós aqui estamos para isso, para incentivar o esporte, que no Brasil tem crescido e nos últimos 5 anos o Brasil está se tornando referência mundial. Antes de a exibição começar, funcionários molham e acertam o terreno da arena com um trator. O objetivo é deixar a terra mais firme para cavaleiros e cavalos. Do lado de fora, expectativa para o início da apresentação. A organização autoriza o começo da prova e os cavalos se aprontam. São cerca de 80 cavaleiros e amazonas, entre elas Nayara, que mostrou habilidade e conseguiu dar a volta nos 3 tambores. O circuito é finalizado com um galope até a linha de chegada. A prova está sendo muito boa e principalmente boa para o meu cavalo, que ele está iniciando agora. O tempo pode melhorar dele, mas como é as primeiras provas dele, ele está iniciando, ele está indo bem. Mas a gente espera melhorar. É muito cansativo para você e para o cavalo ou não? É bem cansativo, tanto a viagem como a prova em si. E o horário também, que é muito quente, os animais sentem bastante. O horário e o tempo seco, né? Ainda estamos no inverno, mas nem parece, não é? Como será que fica o tempo nesta semana? O meteorologista Fernando Tavares, do IPMET, tem os detalhes. Bom, a previsão ainda é sem chuva no estado de São Paulo. A probabilidade de chuva é maior no sul do estado, apenas, mas o tempo continua estável para ficar mais instável até o final da semana, mas sem chuva, né, no estado de São Paulo. Eu tenho chuva nessa parte colorida, né, alaranjada, avermelhada, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, apenas. Mas isso não deve avançar para o estado de São Paulo. A chance é grande de completar 60 dias sem chuva. A média durante as estiagens é de 40 dias, nos últimos 30 anos. Então não é nada fora do normal. No centro, interior do estado, em torno de 35 graus. Sul do estado, região metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba, em torno de 30 a 32 graus. E a mínima no final da madrugada, início da manhã, de 20 graus. Não chove no estado de São Paulo nesta segunda-feira. As temperaturas permanecem estáveis. Em Bauru, a semana começa com a umidade do ar baixíssima. Agora está em 16%, o que já é considerado estado de alerta. Os ventos estão fracos, a 9 km por hora. No início da tarde, a temperatura chegou a 34 graus. Amanhã fica bem próxima disso, 33 graus, em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a previsão é de que chegue a 34. Agora são 5h43. No próximo bloco, ao vivo, o candidato Paulo Martins, do PSTU, conversa com a gente. Tem perguntas? Mande um e-mail para o nespnoticias@tv.nesp.br. Voltamos já! O Nesp Notícias está de volta e nesta semana a gente recebe os 4 candidatos a prefeito de Bauru. A entrevista terá duração de 12 minutos e a ordem dos candidatos foi definida em sorteio. Começamos hoje com Paulo Martins. Paulo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado a vocês pelo convite, tá? E fico feliz de ser, acho que um dos primeiros candidatos. É o primeiro. É o primeiro candidato a prefeito a ser convidado para estar dando essa entrevista. Paulo Sérgio Martins, do PSTU, é bancário e diretor do sindicato da categoria. Paulo já concorreu aos cargos de vereador, deputado federal e vice-prefeito. Paulo, nós mostramos aí na matéria os problemas que Bauru tem que resolver em relação ao trânsito.
No seu plano de governo, você tem uma proposta de municipalizar o transporte público. Explica para a gente como funcionaria e só para lembrar, o tempo começou a ser contado a partir dessa questão. Perfeito. Então, hoje, a gente relutou muito lá atrás com aquela questão do monopólio do ônibus aqui, certo? Da empresa de ônibus aqui. E o que a gente viu? Novo monopólio aqui em Bauru, com 3 empresas, tal, do mesmo dono. E isso, a empresa assim, que requer lucro, certo? Vai fazer de tudo para que o transporte seja o pior mesmo. Você vê, os ônibus são lotados, o lugar para você sentar era aquele inadequado, muito pequeno e tal, né? A gente municipalizando, hoje com 60 milhões você consegue municipalizar esse ônibus, essa empresa, tá? E fazer os corredores de ônibus, como tem que ser feito mesmo, essa linha de ônibus para circular o ônibus. E a municipalização, perdão, Paulo, seria transporte público de graça ou a preços subsidiados? Olha, você pode fazer com tranquilidade até R$1. Você vai poder manter a manutenção todinha do ônibus, pagando os motoristas, até o cobrador de volta, né? Porque hoje é a catraca, né? Até o cobrador de volta, você poderia fazer isso aí com tranquilidade, toda a manutenção, porque não visa lucro, né? Todas as empresas que visam lucro, você sabe como que funciona, certo? Vai levar para o bolso de alguém. E você, mantendo essas empresas municipalizadas, estatal, esse lucro vai ficar aqui dentro e melhora esse serviço para a população, com certeza. Vamos falar de habitação agora. Como você pretende conduzir o desfavelamento da cidade? Você tem uma proposta de aluguel social. O que seria isso, Paulo? Então, você vê, hoje a especulação imobiliária é muito grande aqui em Bauru, certo? Tem vários imóveis que ficam aí dias fechados, meses fechados, certo? Uma das propostas nossas é justamente o IPTU, cada 3 meses que ficar fechado um imóvel, esse IPTU aumentar, tá? Essa é uma proposta da gente também. E esses imóveis que estão fechados há muito tempo, passar para essas famílias, tá? Que estão sem moradia, tá? Com um aluguel simbólico aí, tá? Para que ela possa estar dentro de um teto. Mas eles seriam desapropriados, esses imóveis fechados? Sim, se ficar muito tempo fechado, se é uma especulação imobiliária, com certeza. Com certeza. Certo. Você propõe também no seu plano de governo romper com todos os contratos da prefeitura com empresas terceirizadas. Por quê? E no caso disso acontecer, a prefeitura teria condições de manter todos os serviços que ela presta à população hoje? Perfeito. Você vai fazendo gradativamente, certo? Porque tem contratos que estão aí, né, desse governo agora, certo? Provavelmente vai estar estendendo para o ano que vem, certo? Por que não essas empresas privadas? A gente só pegar um exemplo assim nacional que todo mundo viu aí, a empresa Delta, tá? O que está fazendo o país, o mal que está fazendo o país é uma porta, sabe, do fundo, onde vai sair todos os recursos para grandes empresários, aí, certo? E, então, aqui a gente também não quer que funcione dessa forma, não. Queremos, sim, estruturar a questão de obra nossa aqui, certo? Mas com empresas, ou com o próprio recurso do município e com a própria estrutura do município. Tá? Mas seriam contratados, então, novos funcionários? Com certeza, com certeza. Claro, se você vai expandir, só o exemplo assim, você melhorar a questão da usina de asfalto, por exemplo, tá? Vai melhorar ela. A gente tem um projeto de quê? De ter uma fábrica de bloquetes, para mudar essa questão, essa lógica que é só o asfalto que tem que ser colocado. Tem que ter o calçamento nas periferias e pode ser feito por bloquetes, que é aquelas pedras sextavadas. Isso eu pedi que você explicasse. Aquela pedra sextavada, você pode fazer uma fábrica que não fica dispendioso para o município, fica um custo relativamente pequeno, tá? Onde você poderia estar gerando emprego aí. Nessas empresas. E poderia, essas pequenas fábricas, né? E poderia estar direcionada à periferia de Bauru, tá? E toda a periferia de Bauru tem uma fabriquinha dessa daí e fazendo com que mudasse toda essa lógica de asfalto hoje, que é caríssimo, né? E está na mão de empresas privadas. O seu plano prevê também a construção de escolas, unidades básicas de saúde, moradias, pontos de cultura. Essas propostas caberiam no orçamento da cidade? Com certeza. Você vê, na questão da cultura, hoje é gasto 1,5% mais ou menos na cultura, certo? A gente tem proposta de 2% na cultura e fazer com que ela vá para os bairros, certo? Não fique centralizada, que ela descentralize e vá para os bairros. A gente tem estrutura nos bairros, tem lá escolinhas, né? A gente poderia estar usando essa escolinha, a associação de moradores, enfim.
A parte estrutural já tem. É só você levar mesmo pessoas interessadas aí do próprio bairro mesmo, que mexam com música, interessada com dança, tá? Você poderia fazer isso. A biblioteca, enfim, poderia estar sendo direcionada para esses bairros, tá? E no caso das escolas, construir escolas, unidades básicas de saúde? Se você tem todo o DAO, no caso, que mexe com obras e tal, se você tiver o funcionalismo nosso aqui, construindo as compras, né, de material ou mesmo produzido por nós mesmos aqui no município, com certeza a gente estaria construindo escolas e áreas assim para estar desenvolvendo qualquer trabalho nesse sentido, tá? Em outra oportunidade, você disse que não se intimidaria e não seguia a lei de responsabilidade fiscal. É isso mesmo? Com certeza. A lei maior nossa é a Constituição de 88, tá? Que ela fala que todos os trabalhadores têm que ter direito à saúde, educação, moradia. Isso não é respeitado por nenhum governante, tá? Aí, de repente, vem uma lei menor para colocar, assim, um entrave em qualquer investimento que a prefeitura vai fazer, o governo vai fazer, certo? Então, se tem uma maior, eu vou respeitar a maior. Vamos falar de um assunto polêmico e que está muito presente na realidade do bauruense, principalmente nessas últimas semanas. Qual que é a sua proposta de gestão para o DAI? Olha, é lamentável o que está acontecendo com o DAI hoje, tá? Sempre coloquei e vou colocar, sempre foi uma joia o DAI, uns profissionais de primeira linha ali, certo? Que trabalham lá, tá? Merecedor, certo? Porque são muito trabalhadores. Você vê as ruas, eles estão ali, é sempre difícil o trabalho deles, manual ali, que a gente observa, tá? E parece que o que está ocorrendo aí é uma coisa provocada mesmo, certo? Para que ou uma Sabesp tome, ou então um capital privado tome o DAI, certo? O investimento não tem mais, você vê que nem o equipamento mínimo para os trabalhadores tem lá, certo? Todo o equipamento maior está sucateado, tá? E eu acho que isso aí está sendo provocado mesmo para que ou terceirize ou privatize, certo? Ou leve uma Sabesp. E como seria a gestão do DAI caso você fosse eleito? Olha, com certeza revitalizar todinho o DAI. A gente tem que levantar as contas do DAI ali, que para nós, né, do PSTU, há grandes, sabe, empresas que não estão pagando água. Tá? A gente tem que fazer um levantamento disso aí para ver se é os grandes empresários que não estão pagando água aí, certo? Porque o pequeno paga. O pequeno, quando ficar 1 mês, 2 meses sem pagar a conta, eles vão lá e talham a conta dele. Entendeu? Então, o grande, a gente precisa observar, fazer um levantamento dentro do DAI, senão os grandes empresários que não estão pagando. E o tratamento de esgoto? Outra coisa também que a gente vê a morosidade desse governo atual, tá? Com 50 milhões em caixa e a coisa não anda. E 15 milhões que você vê aí, um pouco mais, que está sendo arrecadado anualmente e não se manifestam, certo? Precisa utilizar já esses 50 milhões e começar a colocar, certo, o trabalhador na rua e fazer isso aí urgente, porque senão é mais um filé que vai ser colocado para o capital privado. Paulo, e quais são suas propostas para a área da saúde em Bauru? Você vê, olha, é o básico do básico mesmo, viu? Enquanto o pessoal fica pensando lá em cima que vai construir grandes estruturas e tal, né, para receber a pessoa geralmente já doente e tal, que vai precisar de uma internação e tal. Se você for lá no básico mesmo, você começar os agentes de saúde, ir na casa dos moradores, certo? Fazer um trabalho, lá na sua casa, receber esses agentes, chegar lá e ver, ensinar o pessoal a higiene, a alimentação, tá? A prevenção, tá? Do que você chegar já doente, precisando de um grau muito maior de saúde, já que vai precisar de uma internação. Então, eu acho que a gente tem que inverter a lógica do investimento. Investir em pessoas especializadas, profissionais especializados, certo? Agentes que vão na sua casa, na prevenção. Tá? Em relação, especificamente, Paulo, ao atendimento de urgência e emergência, já que a Prefeitura vai assumir a gestão do hospital de base? Exato agora, né? Depois de 4 anos, propõe uma fundação, tá? Fundação Regional de Saúde? É estranho, acho que tem alguma coisa política por trás também, certo? Que a gente vê o Fernando Monte muito entusiasmado com essa fundação. E agora sim, fala em 100 milhões que poderia vir aqui para as internações. Então tem alguma coisa que precisa ser levantado aí, a população fica muito esperta com o que está acontecendo. Na pesquisa de intenções de voto dos bauruenses, realizada pelo IBOPE, você recebeu 2%
os bauruenses, 2% dos bauruenses afirmaram que votam em você. Você e sua vice, a Gisele Costa, comemoraram o resultado. O que significa esses 2% para vocês, Paulo? Olha, cada voto que a gente vai buscar na periferia ou dentro de Bauru, para a gente é um sentido de vitória mesmo, porque são propostas, né, que não está sendo perfumada, ventilada, e sendo gasto uma fortuna com propaganda e tal. A gente simplesmente está colocando o básico, o necessário para a população que está ali na periferia, desassistida pelo Estado. Então, se esses 2% estão ouvindo a gente, tá? Que para a gente já é um número importantíssimo, expressivo, tal, pelo PSTU não ter gasto nenhum na campanha, assim, é muito pequeno mesmo, irrisório o gasto que a gente tem, e está atingindo 2% da população. Eu acho que a tendência é até aumentar. E o discurso típico de sindicato, que é natural que você assuma durante a campanha, você acredita que ele afasta votos, eleitores? Não, de maneira alguma, a gente sempre representa o trabalhador. Sempre representamos o trabalhador, sempre buscamos os direitos do trabalhador, entendeu? Na sua essência mesmo, ou através da luta mesmo, que a gente incentiva ele se organizar, e a mesmo até através do nosso departamento jurídico e buscar mesmo os direitos dos trabalhadores. Então, a gente sabe que grande empresário, banqueiro hoje, se puder explorar o máximo o trabalhador, vai explorar. Como uma empresa nossa aqui de Bauru também, puder explorar o máximo os trabalhadores, vai explorar. Então, a gente cumpre o nosso papel enquanto sindicalista. Para concluir, a gente tem menos de um minuto. Como você incentivaria a vinda de empresas? Porque elas que geram empregos para esses trabalhadores, né? Olha, você vê, a gente tem várias faculdades aqui, certo? Onde saem profissionais que acabam não ficando aqui dentro de Bauru, certo? Justamente porque não tem incentivo nenhum. A mesma da empresa, viu? Aí eu falei, porque vai abrir vagas aí. Eu vejo muitos engenheiros, muitos advogados, muitos que estão trabalhando como bancário hoje, porque não vê que dentro das empresas privadas só vai ser explorado. Então, acaba prestando um concurso público e trabalhando numa empresa pública. Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos os profissionais aqui presentes. O Nesp Notícias acaba aqui. Amanhã nosso entrevistado é Rodrigo Agostinho, do PMDB. Até amanhã. Tchau. Thank you.